Então vamos dar continuidade à nossa 7ª aula da disciplina de História dos Estados Unidos, ainda sobre o tema da crise de 1929. Nessa aula serão 2 vídeos. O primeiro nós falamos a respeito da visão monetarista a respeito da crise de 29 e no vídeo de agora, nesse vídeo, a gente vai falar a respeito da possibilidade de tentarmos encontrar pontos em comum entre as 2 principais vertentes de análise daquele evento histórico, quais sejam a linha keynesiana e a linha monetarista. Para isso, nós vamos utilizar o texto da professora da Unesp de Araraquara, a economista Claudia Heller, que escreveu uma espécie de ensaio analisando os principais pontos que existem nessas 2 teorias, mas também nos traz ainda a perspectiva de outras 2 teorias econômicas que se debruçaram a respeito da crise de 29. O nome do texto é Convergência nas Interpretações da Grande Depressão. Nesse texto é bastante interessante que a autora anuncia que o que motivou ela a escrever o texto foi justamente as comparações que foram feitas entre a crise de 2008 e a crise de 1929. Segundo ela, muitos analistas, principalmente na imprensa, correram para fazer uma aproximação entre esses 2 fenômenos e ela entende que essa aproximação foi bastante apressada e muito pouco apurada. Nesse sentido, a autora então faz esse exercício de procurar então entender quais são as principais linhas que estudaram a crise de 1929 e como elas viam os reflexos dessa crise para a Grande Depressão, tentando encontrar pontos de contato entre essas várias interpretações, de maneira em que fosse possível pegar essas lições para analisar o contexto de 2008. Dito isso, a autora começa justamente falando a respeito do debate que existe entre a teoria monetarista e a teoria keynesiana. Segundo ela, essas 2 vertentes econômicas já estariam um pouco ultrapassadas na forma como elas compreenderam a crise de 29 e a Grande Depressão. E mais, de que elas falam muito pouco sobre a crise de 29 e falam mais sobre a Grande Depressão. Além disso, essas 2 linhas estariam muito voltadas para compreender o fenômeno da Grande Depressão com os olhos focados nos Estados Unidos. De certa maneira, a grande diferença entre elas diz respeito à causa que leva à crise de 29 e, por conseguinte, à Grande Depressão. Sendo que, no caso da linha keynesiana, ela se encontraria muito mais focada num fenômeno localizado na economia real, que está, portanto, relacionado à superprodução e uma redução da demanda pelas mercadorias norte-americanas. Isso levaria, então, a uma crise que se manifesta primeiro na economia real, que depois levaria, portanto, a um fenômeno monetário. Nesse sentido, a saída para a crise para o Keynes, e como nós veremos inclusive na aula da semana que vem, estava em criar estratégias que fomentassem o crescimento da demanda, o crescimento do consumo dentro da própria sociedade norte-americana. Ou seja, para superar momentos de crise econômica, era necessário que o Estado intervisse, gerando uma expansão do mercado de trabalho, por meio da contratação de trabalhadores e também da elaboração de obras públicas que, entre outras coisas, geraria, portanto, esse emprego da mão de obra que, com os seus salários, voltariam a aquecer a economia. De outro lado, nós temos a linha monetarista que enxerga de maneira oposta. Como nós vimos no vídeo passado, a linha defendida por Milton Friedman vai dizer que a crise começa na economia financeira, na economia monetária e não na economia real. Que a falta de um lastro para os bancos, uma falta de liquidez e de reserva para os bancos, acaba gerando uma
quebradeira nas indústrias que levam ao desemprego, e aí sim nós temos um problema da queda da demanda, que acaba acelerando o ciclo vicioso da economia, que também provoca problemas na gestão da moeda. Então, basicamente, a diferença dos dois se encontram onde eles localizam o foco da crise. Um mais voltado para a economia real e o outro mais voltado para a economia monetária. Mas os dois já possuem um ponto comum: a visão de que a crise é um fenômeno norte-americano. Bom, feita essa retomada da discussão entre monetaristas e keynesianos que nós abordamos no vídeo passado, vamos agora explorar as outras duas linhas que a professora Cláudia Heller nos traz. Essas linhas são, na verdade, teses. São a tese da responsabilidade e a tese da credibilidade e cooperação. Segundo a autora, essas duas teses têm alguns objetivos que elas querem atingir. E entre elas está justamente essa pergunta que parece ser senso comum entre as linhas tradicionais, mas que para elas não é. Então, onde começa a Grande Depressão? A segunda pergunta é: quais foram os mecanismos que possibilitaram que a recessão norte-americana se tornasse um fenômeno global? E, por fim, por que essa recessão, por que a Grande Depressão foi tão profunda e duradoura? Vamos começar então pela tese da responsabilidade, que data de 1973 e foi elaborada por Charles Kindleberg. O interessante da tese da responsabilidade é que ela tem muito mais a ver com política externa do que necessariamente com economia. Isso porque ela vai focar os seus olhos para o mundo pós-Primeira Guerra Mundial e da incapacidade da Inglaterra de prover ao mundo a liderança que ela possuía, não apenas de ordem política, mas como grande fiadora econômica da ordem global. E mais, diante dessa incapacidade da Inglaterra, nós vemos a relutância dos Estados Unidos em assumir este novo papel. O legal dessa teoria da responsabilidade é que ela permite a gente linkar algumas coisas que nós vimos nas aulas passadas. Se nós formos lembrar, por exemplo, da aula que nós tratamos sobre o imperialismo, nós vimos como o Woodrow Wilson possuía um plano em que os Estados Unidos apareceria como o grande fiador da paz e da democracia para o mundo por meio da Liga das Nações, e como isso foi rejeitado pelo Senado norte-americano. Por outro lado, nos permite vincular ao vídeo dessa aula que nós estamos agora, o primeiro vídeo da aula 7. Em que nós vemos que, em 1931, a Inglaterra abandonou por um período temporário a utilização do padrão ouro, o que demonstra então a sua incapacidade de continuar sustentando políticas que eram então praticadas por todos os países do Ocidente, o que acaba levando com que, aos poucos, os países da Europa, numa onda nacionalista que começa a surgir após a Primeira Guerra Mundial, também comecem a não mais aderir ao padrão ouro antes estabelecido. O mundo que surgiu após a Primeira Guerra Mundial já não mantinha mais os mesmos padrões do sistema internacional de trocas que existiam até a Primeira Guerra Mundial e que eram sustentados muito por conta da presença da Inglaterra, que exercia uma espécie de chancela sobre este modelo. Nesse sentido, o livre fluxo de ouro e mercadoria entre países e indivíduos foi deixado de lado, assim como a ideia de manutenção de um valor fixo do ouro em relação às moedas do mundo, que estabeleciam parâmetros para o valor de cada moeda, bem como as reservas que elas possuíam. Diante desse cenário, percebe-se que faltou uma instituição que fosse capaz de estabelecer a organização das trocas e dos interesses desses múltiplos países, algo mais ou menos como o FMI faz nos dias de hoje. Não existia isso naquela época. Um outro problema nesse cenário é justamente a assimetria que existia entre países deficitários e países superavitários no que diz respeito às reservas
de ouro, uma vez que os países deficitários eram obrigados a importar ouro para estabelecer um equilíbrio na sua balança monetária em relação ao valor de dinheiro que circulava na sua economia. No entanto, os países que eram superavitários não eram obrigados a exportar este ouro para também estabelecer esse equilíbrio. Para sanar esses problemas, esses países tinham que recorrer a mecanismos de ajustes, que levavam, entre outras coisas, à deflação e a políticas de austeridade, o que provocava, em última instância, uma redução do seu crescimento e também das importações. Para superar este cenário, era preciso que uma liderança, fosse a Inglaterra, que estava impossibilitada, fosse os Estados Unidos, que estava relutante, desempenhassem 5 papéis no mundo daquele momento. O primeiro era, ao contrário do que a gente viu naquele momento, que foi uma política de protecionismo industrial, que a liderança promovesse uma maior expansão da agenda de importação e exportação, de livre mercado. Ao mesmo tempo, por meio dos seus recursos e da sua segurança econômica, promovesse uma política de empréstimos para os países que estavam saindo da guerra e que necessitavam de mais recursos. Por meio dessa liderança, seria possível também impor um mercado previsível das taxas de câmbio, fazendo com que a especulação monetária entre os países também não fosse algo que agravasse ainda mais as relações políticas já bastante abaladas por conta do conflito mundial. Seria então a responsabilidade desse indivíduo, desse país, também promover políticas macroeconômicas que envolvesse a segurança de outros países que enfrentavam um momento de crise. Bom, diante disso, cumprindo este papel de liderança no estabelecimento de um câmbio previsível, de políticas macroeconômicas e de créditos, caberia a essa instituição, a este país, exercer a função de um emprestador de última hora, dando liquidez aos países que enfrentassem crises econômicas. Resumindo, então, a teoria da responsabilidade, segundo a autora. Para Kindleberg, a estabilidade do padrão ouro do período anterior à Primeira Guerra Mundial foi resultante da capacidade de liderança da Grã-Bretanha e do Banco da Inglaterra. Uma vez que esta capacidade de liderança foi abalada, o padrão ouro deixou de funcionar como mecanismo de estabilização da economia internacional, facilitando os mecanismos de transmissão dos problemas econômicos, monetários, financeiros ou reais de um país para o outro. Em outras palavras, com a Inglaterra fragilizada por conta da guerra e a incapacidade do Banco Central inglês em financiar e chancelar políticas internacionais, este papel deveria ter sido ocupado pelos Estados Unidos e pelo Fed, que naquele momento, como nós já vimos, estava vivendo a sua fase mais introspectiva, se é que vocês me entendem. A segunda teoria que ela nos traz, que é novidade pra gente, é a teoria da credibilidade e cooperação e que foi elaborada por Barry Eichengreen em 1992. De certa maneira, diferente do que nós vimos na teoria keynesiana e monetarista, mas semelhante à teoria da responsabilidade, essa teoria da credibilidade e cooperação volta os seus olhos para o mundo e foge do fenômeno isolado nos Estados Unidos. Então, ela possui mais pontos de encontro com a teoria da responsabilidade. E, da mesma maneira, então, vai olhar no cenário internacional pós-Primeira Guerra Mundial como o lugar propício para que uma crise se alastrasse. Nesse ponto, também é favorável à ideia de que o abandono do padrão ouro e a instabilidade gerado no pós-guerra estejam no cerne dessa transformação de uma recessão na maior economia do mundo em uma grande depressão mundial. Porém, não debita essa conta para a ausência de uma liderança, mas ao surgimento de um mundo multipolar. Nessa leitura, portanto, uma liderança talvez sequer fosse possível de ser exercida por uma das potências naquele momento, uma vez que, ao contrário do que nós vimos antes da Primeira Guerra Mundial,
o mundo estava agora multipolarizado por novas nações que ganhavam cada vez mais força no cenário internacional, como por exemplo a Alemanha e nós viríamos mais para frente a própria União Soviética. Nesse sentido, diante de um mundo multipolar que não existe uma hegemonia, não existe um país que seja capaz de se anunciar como o grande fiador da economia e da política internacional, o que existe entre esses vários países, entre essas várias potências que nasciam, é a desconfiança. Por isso que a teoria se chama de credibilidade, porque naquele momento o que faltava para os países que saíam de uma guerra com rivalidades destacadas era justamente a confiança um no outro. E a autora resume isso da seguinte maneira: no caso do regime do padrão ouro, trata-se da confiança, por parte do público em geral, de que os governos teriam como prioridade a manutenção do equilíbrio do balanço de pagamentos, o que significava não apenas defender as reservas em ouro dos seus respectivos bancos centrais, mas também a conversibilidade da moeda nacional. Isso porque o cenário de reconstrução pós-Primeira Guerra, somado há uma maior reivindicação dos trabalhadores num mundo cada vez mais industrial, o surgimento dos sindicatos fez com que os países tivessem que implementar mais políticas sociais, ao mesmo tempo que voltar suas atenções para os problemas internos da nação, no que diz respeito à própria reconstrução física de suas estruturas. E isso exige dinheiro, isso exige gasto. Nesse sentido, quem estaria disposto a manter o padrão ouro, que de certa maneira limitava a quantidade de moeda circulante dentro de uma economia nacional? Será que se a Inglaterra adotasse isso, a Alemanha também faria? Será que se a Alemanha aderisse a isso, será que a França faria? Então essas eram desconfianças que provocavam então uma falta de credibilidade entre esses multipolos que existiam naquele momento. E a falta de credibilidade se associa à noção de cooperação internacional, que vai à esteira do que eu já antecipei para vocês. É esse pensamento: se eu não conseguir lidar com as minhas demandas internas, será que outros países vão me ajudar? Será que se eu manter o padrão ouro, outros países vão manter? Percebam então que o padrão ouro funcionava muito mais como um mecanismo internacional de credibilidade e de compromisso do que algo que dizia respeito ao interesse interno, uma discussão nacional. Com a Primeira Guerra Mundial, todos os sistemas de aliança e toda a noção de nacionalismo e internacionalismo estarão abalados, fazendo então com que a própria concepção de cooperação internacional tenha sofrido nítidos abalos, colocando, portanto, em xeque a capacidade dessas nações se articularem em conjunto, mesmo que se houvesse uma liderança. E o resultado disso foi a hipernacionalização das políticas daquele momento. Bom, retomei já os principais pontos da linha keynesiana, da linha monetarista, apresentei essas duas formas diferentes de se olhar para a crise da Grande Depressão, por meio de uma leitura mais global do que foi a crise, sem voltar os olhos especificamente para os Estados Unidos. E agora vou então mostrar o que a autora nos apresenta a respeito dos pontos de convergência entre essas 4 linhas. O que é bom a gente mencionar, e eu deveria ter feito isso lá no começo do vídeo, é que apesar dela mencionar que as linhas keynesiana e monetarista já são bastante antigas e um pouco atrasadas, um pouco superadas, ela vai dizer que elas são muito importantes para a discussão porque elas são as fundadoras. De certa maneira, a própria teoria da liderança ou a teoria da cooperação são derivadas dessa forma de compreender. Tanto uma quanto outra também tem o seu pé mais ativo ou na interpretação da economia real ou na interpretação da economia monetária. Voltando aos pontos em comum das 4 teorias, vamos a eles. O primeiro diz respeito entre a relação da quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. Ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York em 24 de outubro de 1929 foi o que desencadeou a Grande Depressão? Para as 4 linhas é
bastante claro que a recessão começa antes de outubro de 29. E a divergência então que vai existir entre as quatro linhas são os mecanismos que acentuaram esta crise, fazendo com que ela virasse uma depressão. O segundo ponto em que nós podemos encontrar convergência entre eles diz respeito à condução da política monetária nos Estados Unidos. E nesse ponto, a discussão é o quão a interferência foi preponderante para gerar a crise, ou então quais medidas deveriam ter sido tomadas. Ou seja, todos entendem que houve um problema na maneira como a política monetária foi manejada. No entanto, existe uma divergência entre até que ponto isso foi fundamental para o agravamento da situação. Outro ponto de contato entre as quatro teorias é que, de fato, todas elas verificam que há uma retração do consumo naquela época. E aí a divergência também se dá na origem desse processo. O quarto e último ponto em comum entre essas quatro teses diz respeito à imperfeição do funcionamento da política de câmbio internacional. Ou seja, a inexistência de um sistema que substituísse o padrão ouro impossibilitou que houvesse a transmissão de informação a respeito do valor e do preço das coisas e do dinheiro de cada país. Ao mesmo tempo que a ausência de um sistema que unificasse as informações trocadas por esses países fez com que a crise também se alastrasse de maneira desorganizada, porém com uma capacidade de expansão muito maior, porque não havia uma maneira de medir como essas medidas estavam sendo tomadas em cada país. Bom, sendo assim, quais são os elementos que promovem uma convergência? Quais são os pontos pacíficos entre essas quatro linhas que nós abordamos? As quatro linhas entendem que a recessão começa antes da quebra da Bolsa de Nova York. Todos entendem que essa crise foi agravada por conta das políticas monetárias adotadas pelos Estados Unidos, que é um momento em que nós verificamos uma retração do consumo e a implementação de um sistema de câmbio mundial feito de maneira imperfeita, com o abandono do padrão ouro, que, de certa maneira, acarretou numa espécie de via expressa para a expansão da crise pelo mundo. Apenas a título de curiosidade, então, a autora encerra o seu artigo dizendo que é incomparável o que foi a crise de 1929 com a crise de 2008 do subprime. Uma vez que, em 2008, muito do que se criticou sobre a não atuação do Banco Central norte-americano diante da crise de 29 foram corrigidas em 2008. Muito pelo contrário, o Federal Reserve System nos Estados Unidos em 2008 correu para socorrer os bancos. De outra maneira, existiam outras instituições que eram capazes de regular e propor políticas econômicas ao redor do mundo, como o próprio FMI. E, evidentemente, no auge da globalização, o que se fortaleceu foi a aposta em políticas internacionais de cooperação, ao contrário do que nós vimos naquele momento. Bom, era só isso. Foram 2 videoaulas hoje. Semana que vem a gente volta com uma só para falar especificamente da Grande Depressão, já que aqui na nossa disciplina a gente separa a crise de 29 da Grande Depressão. São coisas que são correlatas, mas não necessariamente causais. Ok? Volto então semana que vem com o texto do Flávio Limon-Sic a respeito do New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Até mais!